Reunião discute a retirada de fios inativos de energia e telefonia na região central de Jacareí. Confira como foi a palestra em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizada aqui na Câmara Municipal. ONG Doutores Coloridos realiza evento beneficente em prol da Casa da Alegria. Com a gente aqui no estúdio estará o jornalista Márcio Martinelli. E no segundo bloco, a vereadora doutora Márcia Santos, do PV. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia, hoje é quinta-feira, 14 de março, começamos juntos mais uma edição do nosso telejornal Bom Dia Jacareí, para deixar você bem informado com o que acontece aqui na Câmara Municipal e também na cidade de Jacareí, não é mesmo, Leilane? Isso mesmo, bom dia Elton, bom dia para você de casa. Hoje a gente traz os resultados da sessão ordinária de ontem, também tem a doutora Márcia Santos, que vai comentar sobre os projetos dela aqui na Câmara. Para a gente começar, em primeiro lugar, vamos demonstrar nosso sentimento às famílias, né? Exatamente. Que infelizmente passaram por um momento trágico e único ontem na escola Raul Brasil, lá em Suzano, aqui pertinho da gente. Então, nosso sentimento a essas famílias, a gente lamenta o ocorrido e espera que seja um episódio único na história do nosso país. Tá, e vem aumentando, né, Leilane? Infelizmente, esses casos que a gente se acostumou a ver lá no hemisfério norte, cada vez mais eles vêm acontecendo. Teve aqui. A tragédia, o massacre do Realengo, agora esse na escola de Suzano. Infelizmente, virou uma realidade aqui no nosso país. Isso aí. Bom, então, dando início ao nosso jornal, vamos conferir os destaques das manchetes desta quinta-feira no Giro de Notícias. Temos aí notícia do Diário de Jacareí. O SAI reúne moradores do Jardim Paulistano para falar sobre obras de saneamento. É isso mesmo, vai promover um novo encontro com os moradores e comerciantes lá do Jardim Paulistano para falar sobre essas obras de implantação para melhoria, né, da questão do esgoto ali da região. De acordo com a autarquia, as obras estão contempladas no plano de saneamento integrado do município e os investimentos superam a casa de mais de R$1,5 milhão. O jornal Vale destaca que a região metropolitana do Vale do Paraíba registrou no primeiro bimestre deste ano o melhor superávit da balança comercial dos últimos 4 anos. Aí mais uma notícia em relação à economia. Essa semana já tínhamos falado da questão do que os Estados Unidos passaram a ser o país que mais negocia com as empresas aqui da região, deixando a China em segundo lugar. E agora temos esse dado aí do superávit. Próxima notícia, senado.leg.br, resgate do FGTS para quitar dívida de imóvel está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. É isso mesmo, o saldo, de acordo do contexto, pode ser usado para quitação ou amortização do saldo devedor de financiamento de imóvel, pagamento de dívida de imóvel rural e aquisição de imóvel pertencente à família do titular, que seja obtido através de inventário. Então, mais algumas, abre um pouquinho mais o leque para a utilização do resgate do Fundo de Garantia do Trabalhador. Vamos a mais um destaque. Câmara.leg.br, projeto susta a resolução do Conselho de Medicina que autoriza consultas online. Tá aí, mais um assunto. A gente outro dia conversou sobre o chamado Doutor Google, que é outra coisa, que é essa tendência que algumas pessoas têm de ficar procurando, né? Tratamentos, medicação e sobre doenças no Google, mas consultas online é outro tema. Um projeto de decreto legislativo cancelou essa resolução do Conselho Federal de Medicina, que define, coloca pra gente aqui na tela o destaque, a resolução autorizava, por exemplo, que médicos brasileiros poderiam realizar consultas online, telecirurgias e telediagnóstico. Porém, o próprio Conselho revogou a resolução após a apresentação do projeto. O Conselho, então, Federal de Medicina esclarece que tomou a decisão diante do alto número de propostas encaminhadas pelos médicos para alteração dos termos do documento. Chegaram quase 1.500 propostas de alteração do documento, deixando claro, então, que não existe um consenso em relação a isso. O Conselho recuou, vai discutir mais, pode ser que essa proposta volte a ser apresentada. Vamos agora para mais um destaque. A Agência Brasil
projeto de combate a sonegadores do INSS deve ser enviado esta semana. Tá aí então um projeto para combater a sonegação no INSS, deve ser encaminhado ao Congresso até amanhã. Bom, esses foram os nossos destaques nesta quinta-feira, como a Leilane muito bem pontuou, uma quinta-feira que traz muita reflexão para a gente. Estamos recebendo aqui o jornalista Márcio Martinelli, que acompanhou ontem também, tivemos sessão de Câmara ontem, e já na sessão de Câmara também repercutiu essa questão da segurança, né, Márcio? Alguns vereadores, conforme iam recebendo essa notícia, pontuaram e trouxeram um pouco para a discussão para o nosso ambiente aqui da cidade de Jacareí. Sem dúvida, houve até um requerimento de alguns vereadores, aliás, o vereador Fernando da Ótica, salvo engano, que mexia na questão da Guarda Civil, né? Pedia, né, no nível federal, colocar a Guarda Civil numa situação um pouco de especial em relação à aposentadoria, justamente pela questão da segurança que você estava dizendo agora há pouco. É certo. Tem muitas propostas que defendem desde armamento de professores, a presença de policiais em escolas, né? Eu ainda não vi ninguém discutindo a presença de psicólogos nas escolas, mas também provavelmente essa discussão também vai ser apresentada. Enfim, a sociedade se mobiliza para entender e tentar evitar o que aconteceu ontem. Bom, ontem a gente teve um projeto na pauta que foi a questão de alteração de data referente a dois acontecimentos aqui no município. Exatamente, Leilane. Foi uma sessão bastante rápida no sentido de ordem do dia. É apenas uma propositura, apenas um projeto de lei que altera duas datas, mais especificamente o Dia da Cultura Viva, que atualmente, aliás, era, né, no segundo domingo de janeiro, e agora com a aprovação desse projeto passa a ser no terceiro sábado de agosto. Perdão, Márcio, foram 12 votos favoráveis. 12 votos favoráveis, exatamente, por unanimidade. E também falava em relação ao Dia Municipal da Violência Sexual Infantil, que foi um projeto aprovado no ano passado, de autoria do vereador Luiz Flávio, e colocava no dia 24 de agosto, mas o prefeito entende que a melhor data para isso seria na questão do 18 de maio, justamente para se enquadrar, para estar de acordo com a legislação federal também, que facilita também a prefeitura no cronograma, né? Porque a prefeitura ela é obrigada a realizar algumas ações em cima dessas datas, ações muitas vezes de palestras, orientação, enfim. E para que isso possa se adequar um pouco melhor, a prefeitura, ela mesma que enviou esse projeto pedindo a alteração dessas duas datas, já que o projeto original previa datas fora do contexto da prefeitura. Então o prefeito Isaías trouxe esse projeto nesse sentido. É importante a gente ressaltar a emenda da vereadora Lucimar Ponciano. Lembrando que esse projeto estava na semana passada. Ele veio na semana passada, a vereadora Lucimar Ponciano colocou duas emendas. O vereador Rodrigo Salomão, que atualmente é líder do governo, teve um desentendimento com ela nesse sentido, porque existe um acordo meio informal aqui na Câmara de que emendas de última hora não é bem vista, a não ser que seja realmente essencial. E, no entendimento do vereador Rodrigo, essa emenda não deveria ter sido feita na semana passada, deveria ter sido conversado antes. Então ele retirou o projeto da pauta. O projeto voltou agora essa semana, a emenda continuou. A vereadora refez a emenda, porque ela também havia alguns erros no sentido jurídico, e a emenda passou por 12 votos. A grande questão, né, não digo polêmica, mas uma grande questão que ficou foi em relação ao conteúdo da emenda, já que o projeto veio para alterar datas. O projeto original veio especificamente somente para alterar datas. E a emenda veio para alterar a lei que estava dentro do projeto. Então gerou uma discussão em relação a isso. Olha, se o projeto veio numa intenção e a emenda veio em outra. Se não seria mais adequado realizar um projeto de lei que altera a lei, e não uma emenda que altera o projeto de lei que queria se tratar de datas. Então, mas de qualquer forma a emenda acabou passando, os vereadores votaram a favor, e a emenda da vereadora Lucimar, só para deixar claro, ela passa a considerar mestre da expressão popular, né, mestre da cultura viva, como é chamado no calendário, somente artistas que tenham no mínimo 20 anos de protagonismo e saberes expressos aqui em Jacareí, o que antes a lei não regulamentava essa questão. Então, esse é um novo requisito para que a pessoa possa ser considerada com este título, mestre da cultura viva de Jacareí. A vereadora Lucimar, ela argumenta que antes, até antes dessa emenda, qualquer pessoa que trabalhe com cultura poderia ter sido contemplada com este título, com essa homenagem. E a vereadora Lucimar entende que precisa de um requisito um pouco mais forte, um pouco mais de conteúdo, para que a pessoa possa fazer parte disso. Mas como eu disse, a grande polêmica não era essa. A grande polêmica é, vou fazer a alteração de uma lei, sendo que o projeto vem para alterar a data. Né? Então gerou essa discórdia, um pouco mais de ferramenta. Mas aprovado o projeto, aprovado a emenda,
passou os dois. Mas a gente trouxe também do site o resultado nominal da votação, eu acho que deve ter aí, vamos ver se era para estrear hoje ou não. Não sei se foi feito... tá aí, 12 votos favoráveis. Mas aí você pode acompanhar no site da Câmara, então, com 12 votos, todos os vereadores, com exceção do presidente. A gente vai, a partir de agora, começar a trazer também aqui no Bom Dia Jacareí o resultado, quem votou como, qual é a votação. A gente acaba falando, foi aprovado, teve 3 votos contra, e às vezes a gente não traz essa informação. Tanto é que a pessoa também pode ir na ordem do dia, né? No site da Câmara tem uma parte lá, ordem do dia, e embaixo vai estar escrito o resultado nominal da votação. Se a pessoa clicar lá, vai abrir um arquivo PDF, vai mostrar o nome dos vereadores e de acordo como eles votaram. Você então ficar por dentro, né, de como votou o seu vereador, ou se você não votou em nenhum dos vereadores que está aqui na casa, não significa que ele também não é o seu vereador. Né? Tem essa coisa também, quem eu votei não foi eleito, eu não vou acompanhar a Câmara. Até porque não existe meu vereador, né? Não existe da meu cidade, político, né? É a mesma coisa o vereador de bairro também. As pessoas, o vereador do bairro. O vereador, ele é da cidade. Ele pode ter uma atuação pautada por um bairro, por um tema, por uma área específica, mas ele é da cidade toda, né? Ele se tem, lógico, identificações com temas e regiões, mas o vereador é da cidade. Exatamente, e é bom a gente adquirir um pouco essa cultura em relação a deixar de falar isso, deixar de falar meu vereador, né? Não é porque você votou que ele é seu vereador, ele vai ter muitas discordâncias com você e você precisa ter discordâncias com ele. Então, é aquela história do político de estimação, a gente não deve ter. E essa questão da discordância entra, então, nesse voto nominal. De acordo com a votação, ou que ele acredita ou não, pode daí, então, criar uma linha mais próxima do próprio cidadão que votou nele. Vou dar aqui, agradecer a audiência aqui do Jason, eu não sei se é Jason, acho que é Jason Carvalho, o Jason está acompanhando a gente aqui pelo Facebook da Câmara Municipal, obrigado pela sua audiência, Jason. Ele fala aqui sobre a violência contra a mulher, mas ele fala sem mimimi também, né? Aí a gente teria que conversar com o Jason aqui, mas está aqui, está registrado. Jason, obrigado pela sua participação, acompanhando pelo Facebook que ontem caiu aí no mundo inteiro. O pessoal afetou a nossa transmissão também pelo Facebook, estava lenta, não era um problema aqui da Câmara, foi um problema geral. Não só no Brasil, inclusive, né? Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre municípios que têm usinas hidrelétricas em seus territórios. E eles se juntam para defender propostas comuns. São mais de 700 em todo o país. E uma das metas é criar uma frente parlamentar na Câmara. O encontro de representantes dos municípios que sediam barragens e usinas hidrelétricas tratou de assuntos como o aproveitamento da água de reservatórios para o cultivo de peixes. Um dos convidados, o secretário adjunto do Ministério da Agricultura, explicou que o governo federal quer estimular a aquicultura nessas barragens para gerar emprego e renda no entorno das usinas hidrelétricas. Nós fizemos um levantamento em torno de 73 usinas hidrelétricas, o HS, como chamamos, tem um potencial de produção de quase 4 milhões de toneladas, o que nos daria uma multiplicação de 5 vezes a atual produção de aquicultura hoje, né, no Brasil. De olho nas propostas do governo e em projetos de lei de interesse dos municípios que sediam as barragens e usinas, o encontro na Câmara pediu a recriação da frente parlamentar para facilitar a votação de propostas que tramitam na Câmara e no Senado. A preocupação é melhorar a receita desses municípios. Para a grande maioria dos municípios que são sedes de usina ou são alagados, a usina hidrelétrica representa a grande indústria desse município. É onde se tem a maior fatia do valor adicionado do ICMS, é onde se tem a maior fonte de emprego e de renda. Então, por conta disso, nós estamos vigilantes nas matérias que prejudicam esses municípios para que elas possam efetivamente ser arquivadas e, por consequência, também estamos atentos àquelas outras matérias que, de certa maneira, dão condições para que esses municípios tenham mitigado seus impactos quando da construção do empreendimento hidrelétrico. Cada dia mais vai diminuindo a produção de energia elétrica, hidráulica, pelo crescimento da eólica e da solar. E com isso vai começando a diminuir a participação no bolo nacional que tinha no passado. Então nós vamos estudar alternativas para compensar estas perdas.
Lembrando que Jacareí tem uma usina hidrelétrica, que é a usina lá do Jaguari, que fica no bairro Pagador de Andrade, na divisa com São José dos Campos, além da usina de Santa Branca, que também nos afeta aqui no Rio Paraíba. A potência instalada lá do Pagador de Andrade, da usina do Jaguari, é de 28 megawatts, que é distribuído por 2 unidades geradoras e tem capacidade para atender cerca de 300 mil pessoas. Bom, Márcio, a sessão foi isso. Tivemos, vamos dizer assim, do ponto de vista de votação de projeto, né, unanimidade, não, sem muita polêmica, mas nos temas livres, que é o momento em que o vereador tem ali os seus 12 minutos, né, Márcio, para falar, como já diz o nome, tema livre, ele fala do assunto à sua escolha. Os vereadores utilizam para prestar conta do seu mandato, falar de temas gerais. Aí sim, ontem tivemos já um pouco mais de polêmica, posso dizer assim? Um pouco mais de calor, né? Digamos assim. Nem tanta polêmica até porque não tem debate, né? Não teve debate, exatamente. Foi um monólogo. Né? No caso, foi o vereador Rodrigo Salomão que respondeu a um ou outro vereador. Claro que a gente não pode citar o nome, porque o próprio vereador não citou o nome do vereador no qual ele estava falando, mas o assunto foi basicamente uma resposta. Né? Ele reclamou que ele vem sendo atacado, que ele vem sendo denegrido pelo fato dele não comparecer constantemente à Câmara, né? Dele não só estar aqui às quartas-feiras no dia de sessão. E ele respondeu dizendo que não, o vereador não precisa, né? O vereador é vereador a todo momento. Ele deu exemplos, inclusive, dizendo que quando ele vai à padaria ele é vereador, quando ele sai de carro ele é vereador, a todo momento ele é vereador, inclusive trabalhando como médico, ele também trabalha como vereador. Então ficou meio essa crítica e ao mesmo tempo que ele foi se defender, ele também atacou os vereadores que atacaram ele na semana passada e na semana retrasada. No caso, ele disse bem claramente, né, e aí é importante a gente fazer a nossa crítica também em relação a isso. Né, ele demonstrou estar bastante insatisfeito pelo fato desses vereadores que o atacaram realizarem ações irresponsáveis, como, por exemplo, confecções de currículo, que a gente sabe que é uma cultura bastante ruim para o parlamento, para uma Câmara Municipal. Tira xerox naquela história, porque a gente sabe que isso, apesar de parecer coisas pequenas, possuem estragos grandes a longo prazo na política. E aí ele foi um pouco mais incisivo na questão dos projetos, inclusive atacando os vereadores, dizendo que esses vereadores fazem projetos inconstitucionais e populistas, projetos somente, como dizem, para inglês ver, né? Somente para fazer um barulho, mas que sem efeito algum, né? Enfim. E como colocou um pouco a responsabilidade no Ministério Público, falando que o Ministério Público deveria investigar esse tipo de ação dos vereadores. E aqui fica uma crítica nossa, né? Porque ele é vereador também, e creio, aí vai um juízo de valor, e que o vereador tem também essa atribuição de correr atrás, né? E de denunciar, até porque o Ministério Público, ele por si só não faz, ele precisa ser coagido, ele precisa ser mexido. Provocado, né? Exatamente. E vamos aguardar para ver se isso acontece, porque, queira ou não, é uma denúncia. Dizer que tem vereador fazendo currículo, tem vereador fazendo xerox, né? Ele falou também coisas um pouco mais pesadas aqui, que quem quiser pode assistir diretamente no YouTube, né? Pode ir lá no tema livre do Rodrigo Salomão e ver na íntegra, mas enfim, ele falou foi uma crítica muito mais institucional. E citou a questão da imparcialidade, da isonomia, da eficiência do serviço público, e diz que o Ministério Público tem que apurar. E aqui fica a nossa crítica, né? Ele é vereador também. E a gente crê que ele também pode fazer esse trabalho, de fazer esse tipo, de provocar essa investigação, inclusive de citar nomes, por que não? Ele é vereador, aquela tribuna, ele tem uma certa imunidade parlamentar nesse sentido, ele tem traz com ele uma bagagem de votos bastante grande, justamente para isso, para essas coisas mais difíceis de se tratar, mais polêmicas, para que ele também possa dar um passo. Então é importante a gente destacar o que aconteceu nessa sessão aí. Quem quiser conferir, só diretamente no YouTube da TV Câmara Jacareí. O Márcio falou de calor aí na sessão. Vamos ver como é que fica então o tempo aqui fora da sessão, aqui na cidade de Jacareí. O tempo nessa quinta-feira. Opa, entrou aqui. Vamos lá, previsão do tempo agora. Então, CPTEC INPE. Nesta quinta-feira temos uma previsão aí de dia um pouco mais ensolarado. Esses dias o tempo andou um pouco fechado, nublado. O clima deve permanecer estável durante toda essa manhã, né? O calor voltando à cidade. Porém, temos uma possibilidade de chuva que chega a 80% no fim da tarde. Temperaturas mínimas hoje serão de 20 graus e a máxima pode chegar a 29. Já na sexta-feira,
O tempo segue sem variações, com chances de chuva no final do dia. A mínima será de 20 graus e a máxima pode chegar a 29. Aí, então, essa é a previsão do tempo. E fica mais uma vez um recado, lembrando que você pode utilizar o serviço disponibilizado pela Defesa Civil para receber alertas de tempestade direto no seu celular. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Tá aí, funciona, já me cadastrei, recebe mesmo, chega, para dizer se você está numa região que vai ter algum evento fora do normal, pode trazer riscos aí para você. Então tá aí, fica esse recado, tá aí SMS 40199, mais o CEP da sua região e você recebe os alertas da Defesa Civil. Bom, a gente falando aqui dos trabalhos dos vereadores, o Márcio citou essa crítica institucional. No Bom Dia Jacareí você acompanha os trabalhos legislativos, aqueles que passam pela Secretaria Legislativa, que fazem parte das atribuições dos vereadores, como, por exemplo, informações, pedidos de indicações e outras demandas, como requerimentos, por exemplo. Vamos conferir, então, os destaques de hoje, que vêm diretamente do nosso site. No Momento Legislativo, começamos com o Luiz Flávio Dias, do PT, que quer informações sobre o contrato da empresa que prestou serviços de sonorização no Carnaval de 2019 em Jacareí. Tem lá as caixas de som, os microfones. Ele quer saber sobre esse contrato, o Luiz Flávio. Vamos seguir então com Paulinho dos Condutores do PR, que pede informações sobre os cargos da prefeitura que foram modificados na última reforma administrativa. A gente acompanhou, diversas secretarias foram alteradas e muitos cargos passaram a ter outro status, outros foram extintos. Muita gente acabou saindo do quadro da prefeitura. A gente está falando de pessoal comissionado, não de concursados, mas também a reforma afetou alguns concursados. O Paulinho então quer saber como é que ficou essa situação. Vamos adiante com agora temos o Valmir do Meia Lua, Valmir do Parque Meia Lua do DC. Ele enviou 4 requerimentos à EDP Bandeirante pedindo serviços como troca de lâmpadas em bairros das regiões Norte e Leste de Jacareí. E no Dia Internacional da Mulher, a Procuradoria da Mulher aqui da Câmara Municipal promoveu uma palestra sobre o tema. Somos cobradas a todo momento para sermos esposas, mães, profissionais, mulheres perfeitas. Somos julgadas o tempo todo, muitas vezes por outras mulheres, reforçando que na prática falta e muito a tão falada sororidade, que nada mais é que uma união, uma aliança entre as mulheres para que alcancemos objetivos em comum, como a igualdade e o respeito, por exemplo. Assuntos como esse foram abordados numa palestra realizada no plenário da Câmara Municipal de Jacareí, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi ministrada pela jornalista Vera Golick, que já trabalhou em revistas ligadas à beleza, saúde, bem-estar e autoestima do público feminino. Para ela, a luta pela igualdade entre homens e mulheres continua e o respeito é fundamental em todas as frentes. Respeitando a si mesmo e ao outro é fundamental para que a gente consiga criar uma coexistência harmoniosa, senão a gente vai criar ruído nessa comunicação. Nesta palestra estiveram presentes os vereadores Paulinho dos Condutores, vice-presidente da casa e que comandou esta solenidade, além de Valmir do Parque Meia Lua e as 3 parlamentares do Poder Legislativo de Jacareí, Lucimar Ponciano, Sônia Patas da Amizade e Márcia Santos. E a mensagem de hoje foi a autoestima, o empoderamento, o fortalecimento e a união das mulheres, Juntas podemos ser mais fortes, É autoafirmação sempre, É autoafirmação como pessoa, como mulher, como mãe, Como ser político também, Como ser pensante. Nós mulheres somos aquela que acolhe, aquela que orienta, aquela que ama, mas também, sobretudo, aquela que lidera uma família e a sociedade como um todo. Sônia Patas da Amizade chamou atenção para a representatividade das mulheres no campo político. Eu acho que a mulher ela tem que conquistar mais o seu espaço na política. Por exemplo, hoje aqui nós, na Câmara Municipal, nós temos 3 mulheres somente. Eu acho que pelo menos 50% deveriam ser mulheres. Então eu acho que a mulher realmente ela tem que participar mais da política, ela tem que tentar
abranger mais esse espaço, que ele realmente, se você for analisar outras câmaras municipais, todas são, a maioria, 90% são homens, não é? Mas eu acho que a gente está caminhando sim. Por mais que vivemos em tempos difíceis de desigualdade e violência, nós mulheres temos de seguir na luta por mais amor, respeito, salários igualitários, na certeza de que dias melhores virão e não deixar que ninguém nos faça sentir inferior. O momento é agora, que façamos acontecer. Mulheres, não deixem de acreditar em vocês, né? Vocês têm e merecem o melhor lugar do mundo, né? Porque nós merecemos, somos maravilhosas. Mais uma homenagem, então, na verdade, uma celebração, né, pelo Dia da Mulher e um reforço, né, para fugir dos padrões da beleza, para a mulher lutar pelos seus direitos. Mais uma atitude, então, da Câmara Municipal para trazer esse debate do papel da mulher na sociedade aqui para dentro da Câmara. Bom, Márcio, fechamos. Essa semana tem sessão solene na sexta-feira, amanhã, né? Amanhã. Na sexta-feira já é amanhã. Exatamente. E a gente fecha a semana, então, com a sessão solene. Exatamente, essa sessão solene aí, o Rodrigo, inclusive, que está sempre aqui, vai estar cuidando em relação a isso. E quem quiser, a partir das 19 horas, aliás, né? 19 horas, pode participar aí, é de graça, é só entrar e participar. É, sessão da... É relacionado à educação, à Secretaria de Educação. Isso, é em relação a uma homenagem que foi feita devido a ela ter atingido um mínimo em relação a um projeto do governo. Então, os próprios vereadores, isso foi por meio de requerimento, inclusive, não foi nem projeto de lei. Os vereadores pediram essas informações. Aprovaram, isso, verificaram que a Secretaria de Educação conseguiram uma eficiência grande em relação à educação de Jacareí e, por requerimento, conseguiu a aprovação e a realização dessa sessão solene de última hora, porque não estava prevista, inclusive. Então, muitos membros, muitos professores, muitas pessoas serão homenageadas, se não me engano, entre 20 e 30 vão ser homenageados durante essa sessão solene amanhã aqui na Câmara. Márcio, obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente. Obrigado a vocês. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta, quem estará aqui com a gente é a vereadora doutora Márcia Santos, do PV. Bom dia, volta já. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós.
A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. É melhor ser imunizado por meio da doença ou por meio das vacinas? A vacinação é a melhor e a mais segura forma de proteger as crianças contra várias doenças. A infecção natural por meio da doença é grave e pode gerar hospitalizações, sequelas ou até mesmo óbitos. A coqueluche, por exemplo, que é uma doença que pode ser prevenida com a vacinação, tem alto potencial de transmissão e pode ocasionar complicações bem graves. Conheça as doenças que podem ser prevenidas com a vacinação: tuberculose, HPV, poliomielite, hepatite A, hepatite B, influenza, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, cachumba, varicela, meningite C, doença pneumocócica, febre amarela e rotavirose. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saúde.gov.br/vacinar é proteger. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Isso aí, estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco, estamos recebendo a vereadora doutora Márcia Santos, do Partido Verde. Bom dia, vereadora, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Elton, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Vereadora, a gente estava aqui nos bastidores falando, a senhora que é da área da saúde, médica, né, da ciência. A gente estava falando um pouquinho sobre a questão da vacinação. A gente viu o comercial aí, enquanto a gente estava no intervalo, passou um comercial da importância da vacinação. Nós estamos vendo o reaparecimento de algumas doenças que praticamente estavam erradicadas por causa das políticas de vacinação. E tem um número muito crescente de pessoas que questionam a vacina, dizem que na verdade a vacina vai trazer mais doenças, as reações da vacina. A gente viveu isso muito fortemente com a vacina da febre amarela, mas isso está se alastrando para outras questões. Queria que a senhora comentasse, já que a senhora também está lá nos postinhos de saúde, deve ouvir muito isso. Bastante. O que está acontecendo em relação a isso, vereadora? É a questão ideológica mesmo, né? Por conta da mídia social, né? Pulverizou essa ideia de que a vacina, como você bem falou, traz muito efeito colateral, mata, né? Alguns falam que mata, como falavam da vacina para gripe para o idoso, né?
Tinha muitos idosos, por exemplo, que falavam, olha, doutora, falaram para mim que o governo inventou essa vacina da gripe que é para matar idoso, porque tem que acabar com o idoso e principalmente os aposentados. E eu muitas vezes falava, gente, se for matar idoso, é matar médico e enfermeiro primeiro, porque nós tomamos a mesma vacina antes de vocês, então não vai ter ninguém para atender criança, idoso e todo mundo. Então esse medo, esse pavor, até mesmo pelo desconhecimento do que é a vacina, da ação da vacina, né, e da necessidade dela para erradicar a doença, faz com que as pessoas não a utilizem, e aí é a porta de entrada. Se eu tenho um país ou uma pessoa com um vírus e aquela região não tomou a vacina, todos estão suscetíveis a ter, né, o sarampo, como está entrando, né, a própria febre amarela, e assim vai. É lógico que todo e qualquer medicamento tem a sua indicação e contraindicação. Existem pessoas que têm limitações e que não podem tomar. Mas, de um modo geral, todo mundo tem que tomar da polio, todo mundo tem que tomar da tétano, todo mundo tem que tomar hepatite, todo mundo tem que tomar sarampo, porque senão a nossa população, a população brasileira hoje que é carente, vai ter sarampo, vai ter poliomielite de novo, vai ter hepatite, porque é a vacina que bloqueia a circulação dessas doenças aqui. Então, não precisamos estar indefesos a essa doença, né? Principalmente morando perto de países onde não tem uma campanha tão incisiva a vacinação como tem no Brasil. E de graça, gente, né? E de graça. Precisa se quebrar uma cultura, então, que foi criada pelas mídias sociais. Exato, exatamente. Fale com o seu médico, cuidado. É o que eu costumo sempre falar. Eu que sou médica, se eu posso chegar no Face ou fazer um blog e falar sobre a mecânica de um carro e ninguém vai verificar se eu sou mecânico ou não, vai acreditar piamente no que eu estou escrevendo. Então qualquer um pode escrever qualquer coisa na mídia. Procure o seu médico, verifique as informações, cuidado com as falsas informações, cuidado com os fakes, cuidado com os blogs, veja a fonte se é segura, porque é a sua saúde que está em jogo. E as fake news que a gente fala tanto na questão da política, elas afetam muito a saúde. Acho que a Leilane fez uma matéria sobre isso, o Ministério da Saúde até lançou um canal para desmentir fake news sobre a saúde. Exato. Que é gravíssimo, as pessoas estão se desinformando, né, e morrendo muitas vezes por causa disso. Essa questão mesmo do sarampo que voltou, a própria febre amarela, né, falou muita coisa sobre quem tomar, quem não tomar. Eu fiz um live para poder esclarecer, para que as pessoas pudessem perguntar para mim, posso tomar, não posso tomar, qual a indicação, qual a não indicação, porque tem muita fala. Na própria sala de espera de um consultório médico, os próprios pacientes, um troca com o outro. Quantos pacientes passam a receitinha do tipo, eu tomei tal remédio, é bom, pode tomar também. Ué, você sabe qual é a saúde daquela pessoa, o corpo daquela pessoa? Não. Existem critérios, gente. A nossa saúde precisa de cuidado e respeito. Nosso corpo precisa de respeito. Então vamos respeitá-lo. Bom, se você quiser entrar em contato com o Ministério da Saúde, procura no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lá você vai encontrar a matéria que fala sobre fake news na saúde. E você vai encontrar os contatos, então, do Ministério da Saúde para esclarecer, caso você tenha alguma dúvida relacionada a uma notícia que você recebeu pela internet, pelo aplicativo de mensagem instantânea. É só entrar no nosso YouTube e conferir a matéria e aí se informar diretamente com o Ministério da Saúde. Mudando de assunto, a Bandeirante Energia e empresas de telefonia que atuam aqui em Jacareí se comprometeram a dar continuidade no processo de retirada dos fios inativos na região central aqui da cidade. A vereadora que está aqui com a gente, a doutora Márcia, promoveu a reunião que você confere agora. A Câmara Municipal de Jacareí sediou mais um encontro entre a vereadora doutora Márcia, a empresa EDP Bandeirante, que é a concessionária de energia elétrica da cidade, e as operadoras dos serviços a cabo. Nesta reunião, foram apresentados os primeiros resultados dos trabalhos de retirada dos cabos inativos dos postes da região central do município. Foi o passo inicial depois do compromisso firmado no fim do ano passado. Elas apontam uma a outra, olha, eu estou vendo seu fio aqui, vem limpar junto comigo. É uma equipe,
é um conjunto. Há muito ainda que a gente precisa ser feito na cidade, né? A gente apontou hoje para finalizar na Lúcio Malta, né? Que é um dos lugares mais poluídos da nossa cidade. Já marcamos a data onde a gente vai fazer esse arrastão do fio, né? Arrastão literalmente do retirar os fios para limpar a nossa cidade. E a gente percebeu que todos estão juntos, querendo a mesma coisa. A tarefa das operadoras de telefonia ainda não está nem na metade, segundo as próprias empresas. A próxima etapa será decidir sobre qual região de Jacareí elas vão atuar para seguir com a remoção dos fios cujas funções foram desativadas, além de a EDP cortar os cabos dos chamados gatos, os sistemas de cabos que são irregulares. Difícil ao ponto de comprometer todas as concessionárias aqui envolvidas. As que estão legalizadas, que são as que estão aqui, mas as ilegais também, né, que também tem fios ali na nossa cidade. Algumas empresas não estão participando, que era para estarem aqui hoje, que é a empresa Vivas, a Americanet, a Oi e a 76 Telecom. Nenhuma delas compareceram, nem mandaram nenhum material, né, do trabalho, caso tenham feito. Mas na próxima vez a gente espera que todos estejam aqui para apresentar seus trabalhos. Segundo a parlamentar e a representante da concessionária de energia, as reuniões fazem parte de um processo delicado, já que nem todas as empresas prestam esse auxílio na retirada dos cabos. As que não fizeram nenhuma ação, elas serão notificadas. Eu oficialmente irei notificar, chamarei a legislação, né, vigente, que elas têm que limpar essa fiação, tem que identificar a sua fiação, e com essa notificação para as empresas, elas não atuando, a IDP ela vai fazer a ação que ela tem autonomia para isso, que é cortar a fiação, já que não estão identificados e não estão colaborando. Acredito que com a notificação da Câmara, né, a minha notificação, elas não vão se fazer de rogadas. Em alinhamento com a vereadora Márcia, a gente vai notificar essas empresas, né, para elas comparecerem para as próximas reuniões, e caso mesmo assim não compareçam, a gente vai ter que tomar outras medidas cabíveis conforme consta na resolução. Tornar a nossa cidade mais atraente e bela, né, e valorizar o serviço de cada concessionária, inclusive da EDP, mas sobretudo o olhar melhor para a nossa cidade, nosso centro a princípio. É isso. Vereadora, não é a primeira reunião? Não é. Tem avançado esse trabalho na sua avaliação? Tem sim. A gente está na terceira fase do polígono, da área que foi separada. Esse trabalho, volto a dizer, trabalho com a concessionária, com o nosso gabinete, com a participação também do executivo, CEPLAN, mobilidade, meio ambiente. Foi demarcado na primeira fase a área que deveria ser feita essa revitalização, essa limpeza e retirada dos fios. A gente demarcou na primeira fase a área que começaria da Avareí até a Major Acácio, e gradativamente cada concessionária ela foi colocando em pequenos lucros para ir avançando e limpando. Então, nesse último encontro que foi apresentado agora, foi finalizada essa área com exceção da Lúcio Malta, que é onde é o mais poluído, que é a última área, por conta do trânsito, essas coisas, ficou por último, porque vai precisar de um efetivo maior da mobilidade. Vai ter que provavelmente fechar uma faixa da Exato. rua. Pensar no fluxo do trânsito, um dia que seja mais tranquilo também, para não atrapalhar tanto os nossos usuários. Mas, assim, o resultado tem sido positivo, vocês viram na foto. A gente tem umas fotos aí, ó, vou pedir para colocar enquanto a gente está conversando. Olha aí, vereadora. Então, ó, o antes é com aquele rolinho ali, depois a fiação reta, sem aquele resíduo, sem aquela fiação. Quando eles fazem, além da limpeza, retirada do fio morto ou do fio excedente, também eles atualizam a fiação. Então, a NET e a própria Vivo, muitos fios já eram ultrapassados, então eles atualizaram também essa fiação. O que facilita também a produção do serviço, né? A melhora do serviço. Então, o usuário que recebe o sinal, com essa fiação otimizada, ele tem uma melhor qualidade também. É lógico que tem muitas casas, muitas áreas, onde é ainda aquela fiação antiga, ainda usa a tecnologia antiga. E o usuário, ele
não mudou para uma tecnologia nova. Então vocês vão ver que em algumas áreas você tem a tecnologia antiga e a nova, a fibra, né? E a antiga, que é aquela analógica, ainda precisaria manter, porque é o serviço que foi contratado com a empresa concessionária. Então vamos ver ainda esses dois tipos de fiação. Diminui a poluição, mas ainda por conta dessa questão tecnológica, não é ainda do jeito que eu gostaria, que é praticamente 1 ou 2 fios e mais nada, né? Mas é um caminho bom, tem limpado muito. Temos uma previsão agora já no começo de abril, a Lúcio Malta, que é a última, a gente já dispôs um dia, junto com a mobilidade, para a gente fazer, como eu falei na entrevista, um arrastão mesmo na Lúcio Malta, limpar aquela área, tem fiação caindo na calçada, aí para idoso, deficiente, criança ali, é uma festa para cair naquela fiação toda. Então, vamos deixar essa cidade do jeito que ela merece, pelo menos nesse trabalho que a gente está envolvido, a imagem dela. Nessa etapa, estamos falando do centro, mas esse trabalho vai também para para os bairros, cidade toda. Cidade inteira. A previsão agora, tirando a Lúcio Malta no começo de abril, a gente no final de abril já determina a próxima área, provavelmente será do lado de lá do rio. Também vamos... Sabe aquela fiação em frente do rio? Aquela que está subindo lado a lado, com aquele bando de mar. Aqui na já ponte virou do um cenário ali. Também, já por esses dias, também vai ter essa limpeza também ali, dessa fiação. Também vão deslocar todas as concessionárias para resolver esse assunto. Isso é interessante a senhora vir aqui, porque outro dia na redação a gente ficou discutindo de quem que era aquele fio e quem que tinha que limpar aquele fio. Porque tem muita gente que circula informação, a gente está falando de fake news, que eu já escutei, já recebi essa informação, de que aquele fio ele está caindo porque tem as plantas e quando ele cair ele vai deixar o São João inteiro sem energia elétrica. Não. Então eu até queria que a senhora esclarecesse que fios são aqueles, são fios mortos. Não, tem fios que estão atuando. Tem da Vivo ali no meio, tem da EDP ali no meio, eles vão ter que fazer a limpeza ali, vamos ver o que dá para manter. Na verdade eles antigamente faziam um sistema de que era tipo laçar de um lado para o outro mesmo e passar a condução. Não é o fio único para o São João, viu, gente? Não vai afetar isso. Então não vai afetar. Mas tem uma área realmente que é suprida por aquela fiação. Então vai ter que fazer a limpeza ali, a adequação bonitinha. Tem Vivo, tem EDP, tem, eu acho que a NBR ali também, só naquele bloquinho. Tá ali cheio de planta e tá pesando, ali que o pessoal que passa que ali já reparou, todo mundo já reparou. Não tem como ver. Então, nessa última reunião, a gente já demarcou, acho que em 15 dias irão fazer essa limpeza ali também. Bom, esse é um assunto que a gente ainda vai trazer mais informações aqui no Bom Dia. Na primeira sessão ordinária foram definidas as comissões permanentes da Câmara desse biênio, né, 2019-2020, e a senhora faz parte de 2 delas, que é a de Saúde e Assistência Social e também de Direitos Humanos. Como tem sido já a sua participação? Já tem alguma pauta pré-definida para começar a colocar em prática? Sim, a de cidadania da qual eu presido, a gente vai continuar a sequência dos últimos anos, que eu era relatora no outro biênio. São ações pontuais de fiscalização nos instrumentos públicos. Então, é ver se o direito humano, né, está sendo respeitado. Então, se a oferta do executivo, saúde, educação, isso é direito humano, né? Saúde, educação, infraestrutura, a qualidade desse serviço ofertado está sendo de acordo para o cidadão. Então, nós, enquanto comissão, essa comissão da qual eu presido, estamos pontualmente indo nos espaços. Já tem uma previsão para essa semana que vem, né? Terça-feira, a gente já vai num instrumento da saúde, um espaço público da saúde, em loco, ouvir usuários, ver a situação, ouvir os profissionais de saúde envolvidos também, né? A gente tem que analisar os dois lados, o usuário é um cidadão e o profissional é um cidadão, então a gente tem que ver os dois olhares, né? E com isso nós fazemos um relatório com as nossas notificações enquanto comissão e encaminhamos para o setor devido. No caso vai ser a Secretaria de Saúde, mas já fizemos isso na Educação, no Infra e outras secretarias. Então esse trabalho pontual continuaremos. E aí eu peço para o cidadão que tiver alguma demanda, tiver uma necessidade
principalmente coletiva, na sua região, notifica o nosso gabinete, notifica aqui a Câmara, para que nós, enquanto comissão, os 3 vereadores, possamos ir nessa área e reivindicar o seu direito. Inclusive, a senhora fez, né, em algumas sessões, também a solicitação por melhorias no Educa Mais, aqui do São João, a questão da recepção, do teto. Então, isso acaba envolvendo também a comissão que a senhora preside. É uma força-tarefa, né? A gente que trabalha em saúde, trabalhou muito em PSF, a gente entende que o trabalho em grupo e equipe, ele une forças. E a comissão é isso, é unir forças em prol do cidadão, prol do usuário, prol do jacarense. Então são 3 vereadores com objetivo único, trabalhar em prol do jacarense. Tá? Isso a gente está falando da cidadania, eu sou relatora também da Comissão de Saúde e Assistência Social. Pude presidir essa semana a abertura da Conferência, né, Municipal de Saúde. Eu já fui conselheira do Comos e também conselheira também da conferência, participei sempre das conferências municipais como profissional de saúde e como cidadã, né, moradora de Jacareí. E é muito bom estar na comissão, porque é uma pasta como médica que a gente tem uma certa propriedade, então é muito mais fácil de entender, mas mais difícil o trabalho, vamos dizer assim, porque acaba sendo mais específico. Nessa comissão também participam outros vereadores, que é o Lúcio Flávio e o Rodrigo, que também é médico. Então, a gente tem esse olhar também de fiscalizar em loco. Temos uma conversa já essa semana também com alguns profissionais de saúde para ver um projeto em conjunto e também essa fiscalização em loco nos instrumentos de saúde. Muito bem. Bom, pessoal, hoje à noite tem Cineclube Jacareí, com a exibição de 7 curtas-metragens. Confira mais nas dicas de cinema com o Rodrigo Romero. O Cineclube de Jacareí apresenta nesta quinta-feira, 14 de março, às 7 da noite, um festival de curtas-metragens na Sala Mário Lago. Serão 7 pequenos filmes vindos de 6 estados brasileiros: Goiás, que terá 2, e Amapá, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Eu destaco um deles, Marias, de Yasmin Dias. Tem 18 minutos e é o representante carioca do festival. Qualquer roupa que eu botava, eu era feia. E às vezes, eu não fazia nada que era motivo pra ele me xingar. Às vezes eu fazia, queria acabar logo aquilo e ir pra casa. Eu não sentia nada, um lixo. E lembre-se, se você quiser assistir a esse e aos demais curtas, vá nesta quinta-feira à Sala Mário Lago. A entrada é gratuita e você pode retirar o seu ingresso com meia hora de antecedência. A ONG Doutores Coloridos realiza amanhã um evento beneficente em prol da Casa da Alegria. Veja como participar e ajudar nessa iniciativa no nosso boletim de notícias. A Associação Humanitária Amor e Caridade, presente em Jacareí há mais de 80 anos, com o objetivo de acolher e prestar assistência à pessoa idosa, realiza a campanha de arrecadação de leite e açúcar. Para contribuir e ajudar essa iniciativa, basta levar a sua doação até a sede da entidade, na Rua Cônego José Bento, número 567, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Saiba mais detalhes dessa e de outras campanhas no site associaçãohumanitária.org.br ou pelos telefones 3951 0012 e 3951 0199. Bom, eu tinha informado que a gente ia falar sobre um evento do Doutores Coloridos. O boletim que foi outro da Associação Amor e Caridade, mas você pode conferir
as informações dos ambos eventos no nosso Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Aí você pode ficar por dentro de tudo o que acontece aqui das instituições beneficentes da nossa cidade e participar, ajudando um pouquinho quem precisa. Bom, acabando o nosso tempo, né? Tá acabando, passou rápido, né? Assim, as comissões, Comissão de Direitos Humanos, a gente hoje a gente abriu o jornal lamentando o que aconteceu ontem em Suzano, quer dizer, são assuntos que a gente podia ficar bastante tempo aqui. Vamos já deixar o convite para a senhora voltar a gravar um espaço parlamentar, que é 1 hora de programa, para falar bastante sobre isso. Mas como é que esses eventos, eles impactam aqui dentro da Câmara Municipal? O que a gente pode fazer para o nosso município para a gente evitar que esse tipo de coisa aconteça? Quais as discussões que a gente precisa fazer de verdade sobre esses temas? É muito triste essa situação mesmo de Suzano. Eu fico me colocando como mãe no lugar dos pais, dos atiradores e os pais das vítimas também. É dolorido demais. A gente está num momento onde a depressão, a individualidade, né, a intolerância aumentou muito. E daí a gente aumentou o número de suicídios, principalmente adolescentes, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha mesmo, tem que discutir enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto família, discutir e juntos discutir suportes, apoios, sensibilizar também o olhar para que as famílias reconheçam desde novo uma criança que está sofrendo bullying, uma criança que está com depressão, para que a gente possa cuidar, intervir precocemente, para que essa criança não seja, um pai não possa ter a tristeza de quando encontrar essa criança com 20 anos ou com 17 anos, ela ser um atirador ou ser vítima, ou se matar, como a gente tem ver. É difícil. Então, eu acho que é unir forças e a gente pensar realmente de ações efetivas, discutir isso com maturidade e ver as ações que a gente pode dar apoio para as famílias e para os doentes, né? Não tem respostas fáceis para perguntas complexas, né? A gente vê muita gente saindo com a solução mágica para o problema. A gente precisa entender o problema primeiro. Precisa entender. E precisa, sobretudo, pensar que temos que fazer tudo juntos. Não existe, a solução não vem só do poder público, só do médico, ou só do pai ou da mãe. Todo mundo junto, porque isso impacta todos nós. É uma criança, é um adulto, é um idoso, que é vítima direto ou indiretamente. Então, por isso, precisamos caminhar juntos, trabalhar juntos para que isso não possa acontecer. Para que esse fato que aconteceu em Suzano não se repita várias e várias formas e vários anos. Tá? A gente vê o índice de suicídio em Jacareí, infelizmente, aumentou. Tivemos no último semestre 3 suicídios de pessoas jovens. Então a gente precisa efetivamente agir, não fechar os olhos para isso. Já que a gente vive em sociedade, por que não trabalhar em sociedade? Exato. Vereadora, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Bom Dia. Por nada. Bom dia. E obrigada a todos. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Lembrando que você pode acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais. Procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara Jacareí no Facebook. Você também pode sintonizar 61.4 HF ou nos assistir 24 horas pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela sua companhia em mais uma manhã aqui na TV Câmara Jacareí. Nós nos vemos amanhã no Bom Dia, a partir das 9 da manhã. Um grande abraço e até lá.